Hoje foi um dia de dados econômicos ruins para Brasil e Estados Unidos, porém nós temos aqui uma mensagem positiva em relação ao Brasil. Eu já vou comentar sobre tudo isso e vou falar também o que muda ou não na minha estratégia de investimentos. Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like no vídeo e também se inscreva no canal ativando o sino, tá? Então, bolsa aqui caindo, poderia estar caindo inclusive mais, porque os dados não são muito legais não, tá? Vamos começar vendo do Brasil. E começando aqui com o Brasil, o dado negativo foi da inflação, ela veio aqui na prévia em 0,76 no mês, mostra o crescimento acontecendo, porém ele não foi tão assustador porque já era esperado aí, né? Nas prévias estava aqui um aumento de 0,72, veio acima, porém não muito, mas ainda assim veio acima, né? Então esse número é bastante esticado, deixa um sinal de alerta, né? Nós não podemos voltar a esses patamares aqui de ficar acima de 0,6, na verdade a gente espera até menos que isso, mas enfim, é um sinal de alerta aqui. Essa inflação pode dar problema ainda no Brasil, é por isso que o Banco Central está tão cauteloso, inclusive é parte aqui do vídeo que eu vou comentar, tá? E aí o IPCA, então, anualizado está em 5,63, ele acaba diminuindo, né? Por conta que, na verdade, no ano passado estava ainda maior nesse período. Então, ainda é preocupante, mas a gente não precisa se desesperar, ainda está sob controle por enquanto. Até porque esse aumento aqui foi muito puxado pela educação, né? Aumentou aqui 6,4%, muito pegado. Eu senti isso na escola aí da minha filha, aumentando bastante, tá? A gente vê a mensalidade aumentando 10% em médio ensino médio, fundamental também, pré-escola quase 10%. Então, disparou aqui as mensalidades, é normal, é uma coisa sazonal, então não é tão preocupante assim, né? Nesse período aqui acontece isso. Porém, os outros números aqui também não estão tão bonitos, né? Comunicação 0,78, olha só, artigos de registro 0,7. Então, ó, estão um pouquinho esticado. Alimento veio bem, 0,39. Transportes veio muito bem, 0,08. E aí tem esse ponto que, com o aumento do retorno aqui dos combustíveis nos impostos, né? Vai estar aumentando aí. Então, esse é um cenário aqui para a gente ficar atento, né? Que pode estar aumentando novamente a inflação aí se a gente se desviar um pouquinho do caminho, a gente perde o rumo, tá? Então, veio um pouquinho acima, 0,76, era esperado 0,72. E quando a gente observa o investimento estrangeiro aqui no Brasil, teve um aumento em relação ao ano passado significativo, porém ele veio um pouco abaixo do esperado, né? As matérias aqui destacam realmente um aumento 23% maior que dezembro, 35% maior que janeiro de 2022, que a gente vem nessa recuperação aqui, né, pós-pandemia, porém ele ainda deu uma leve decepcionada, mas foi em linha, né? O pessoal ainda está animado aqui com o Brasil. E quando a gente fala de inflação, a gente lembra da Selic, né? Que inflação alta vai puxar uma Selic para manter-se alta ou de repente aumentar ainda mais. E aí vem aquela briga, né? Lula contra Campos Neto, aí o Banco Central contra o presidente do Brasil. E aí a gente vê com essa notícia positiva aqui, que é o Haddad, vem num tom muito mais ameno, um tom que ele reforça aqui a questão da Selic, mas num tom de conversar para tentar se acertar aqui nos pontos, né? Então a gente vê que realmente a inflação é um perigo, então o Banco Central não está errado. E o Haddad, junto aqui com a Tebet, ele veio aqui ó, num tom de não enfrentamento, né? Um tom de realmente buscar um ponto de acerto aqui, de conversa entre os dois lados. Totalmente diferente do que Lula e Gleisi aí vinham falando, né? Aquela palhaçada de criticar que tá tudo errado, que não é assim que funciona, que vai mexer no Banco Central, ameaça, isso aqui só causa instabilidade, né? Medo do estrangeiro. É horrível, né? Não é essa a postura que a gente espera de um presidente. Vamos ver se ele ajusta isso aqui. Então, mais uma vez, eu reafirmo aqui que eu sou neutro em relação à política. A prova disso é que eu critiquei pra caramba quando o Haddad foi escolhido aqui pelo Lula e logo depois eu fui cada vez elogiando aqui as tentativas, pelo menos, que ele vem fazendo aqui em relação à economia. Se vai realmente acontecer ou não, não sei. Tem que ver se o Lula vai permitir também. O fato é que ele está aqui tentando, né? Assim, a partir do momento que o Lula começar a tentar e parar de fazer besteira, já vai ter aqui o meu agrado em relação a ele. E quando vamos para os Estados Unidos, os dados não foram bons, né? A gente até vê dados econômicos continuando fortes, né? Nós vimos aqui novamente o seguro-desemprego
indo menos do que o esperado, o PIB indo mais do que o esperado. Então nós tivemos números que mostram que a recessão não está acontecendo, e isso é excelente quando não está alinhado aqui com a inflação. E não estava acontecendo, estavam vindo dados econômicos bons e a inflação começando a se tranquilizar, então estava indo bom. Por mais que ela não tivesse descido muito, estava a maravilha, né? Era aquele cenário onde em algum momento a taxa de juros ia parar de aumentar realmente e não teríamos uma recessão severa. Porém, os dados econômicos vieram bons ontem, né? Só que aí hoje a inflação veio acima e veio bem acima do esperado, né? 0,4 era o esperado, ela veio em 0,6. A prévia aqui assustou, né? Então, isso aqui foi decepcionante demais, porque aí começa a narrativa de que os juros vai aumentar não 0,25, mas 0,50, e aí deixar ainda mais próximo de uma recessão. Aqueles dados econômicos que estão bons hoje, o mercado começa a pensar que, puxa, daqui a pouco vão começar a perder o rumo de vez, né? Enfim, é uma coisa que é difícil alinhar as duas coisas, né? Não ter a recessão e controlar essa inflação, né? Então a gente vê aqui a inflação, ó, veio bem acima aqui, né? A gente olha, ó, o histórico é muito forte, né? E quando a gente olha analisado, realmente pegou, né? Deu uma aumentadinha aqui em relação ao anterior, de 4,6 para 4,7, mas a grande diferença aqui está na projeção, que era 4,3, né? Então esperávamos aqui, ó, um declínio e teve uma aumentada. Foi muito ruim. E realmente foi ruim os números, porque a inflação foi 0,6. Quando a gente observa só o núcleo da inflação para ver se foi algo pontual, também foi de 0,6. Então, realmente, a inflação causa um susto aqui, tá? Um impacto aí no mercado. Isso pode deixar a gente próxima da recessão. E antes mesmo do dado da inflação ser divulgado, o Fed já tinha divulgado aqui a ata, né, que mostra que eles acham que realmente vai ter recessão nos Estados Unidos, mas isso a gente sabe que vai ter alguma recessão. A questão é, será que vai ser uma recessão suave, as coisas vão se contornar? Se for realmente isso, é excelente, porque o mercado já precifica um pouco as coisas, né? Agora, se for uma recessão muito severa, aí o mercado não precificou o suficiente, as ações lá vão cair, as ações aqui vão cair, desemprego em todo mundo, aquela tristeza que não é só nos investimentos, né? Realmente é bem trágico. É isso que a gente tem que ver que pode estar acontecendo. E ainda segue na pauta a guerra Ucrânia e Rússia, né? Inclusive aqui com aquele impasse onde os países aqui, União Europeia e Estados Unidos principalmente, vem investindo muito aqui ajudando muito a Ucrânia, né? E aí a Rússia já diz que enquanto estiver ajudando lá, não vai ter fim da guerra, enquanto os Estados Unidos falam que para ter fim da guerra é só a Rússia sair do território ucraniano, e aí fica nesse impasse. Então é outro ponto que vai afetar muito a economia aí ao longo de 2023, vai ficar pressionando aí, né? No primeiro aqui comentando sobre o exterior, Estados Unidos, e também o que pode estar mudando na minha estratégia, a gente vê que desde o topo de 2022, lá no fim do ano, a ação do SP500 vinha caindo muito, chegou a um fundo aqui que bateu 2 vezes, e depois deu uma animadinha, né? As ações fizeram alguns zigue-zague sim, mas elas deram uma melhorada por conta que a inflação foi reduzindo e mesmo assim os indicadores até de crescimento não pioraram, né? Continuaram aí mostrando que talvez não tivéssemos realmente uma recessão forte nos Estados Unidos. E comparando o último 1 ano, o SP500 resistiu bem com queda de menos 2%, enquanto a Nasdaq caiu 14%, até que o SP500, mesmo tendo bastante ações de crescimento aqui dentro, ele resistiu por conta dessas narrativas de que talvez a recessão não aconteça. E comentando aqui o meu comportamento em relação aos ETFs e ações no exterior, né? Eu havia comentado lá ao final de 2021 que estava aí vendo um certo perigo, né? Principalmente nas ações Nasdaq de crescimento por conta aí do aumento da taxa de juros, risco de recessão. Aconteceu realmente as quedas, então a saída do Nasdaq foi correta, ela caiu aqui 27%, e em termos aqui do SP500 eu não venderia, ia manter e só comprar com grandes descontos, foi o que eu fui fazendo, né? Mesmo assim, as que eu mantive aqui do topo, ela já caiu aqui 15 e poucos por cento, então também teve queda aqui. Bom, então em relação ao SP500, eu vou continuar mantendo a estratégia de cautela, comprar apenas aqui com grandes baixas, talvez aqui ficando mais uns 9% ela volta esse fundo. E em termos de Nasdaq, eu ainda não estou de olho, tá?
E olha como observar a macroeconomia faz sentido, né? Eu continuei comprando ações, me expondo sim ao exterior, mas o meu foco ficou voltado mais a ações mais seguras em termos de crise e o desempenho foi bom, né? A gente vê aqui uma alta de 2% em dólar aqui no SPHD. Poxa, no momento de crise foi um desempenho ótimo. Esse ETF aqui é um ETF de alto dividendo e baixa volatilidade. Eu já comentei aqui das ações que tem dentro e tudo mais, né? Nós temos aqui o SCHD, que é um ETF aqui que traz ações com crescimento de dividendo. Tem outras questões aqui envolvendo ele, mas basicamente seria isso, né? Ele também teve uma performance positiva aqui de 3,8%. Foi o ETF que eu mais comprei no período. Então, ó, também foi bem aqui, né? Nós temos o FUT, que é uma novidade aqui no meu portfólio que eu resolvi comprar aqui nessas baixas. Por quê? Porque é um ETF aqui de energia, né? Ações de utilidade pública, na verdade. Então, basicamente, quase todas elétricas, tem um pouquinho de saneamento. E eu não iria me expor em ações elétricas no exterior, por já ter muito aqui, mas eu mudei de ideia porque realmente é um setor que se sobressai, né? Olha só, 6,5% aqui de alta mesmo aí na crise. Então, resolvi começar a comprar, embora não vá me expor tanto, eu gosto sim de ter ir comprando ele, né? E aí, onde eu me exponho aqui mais no crescimento é, por exemplo, na Berkshire, porque aqui tem a Apple bastante relevante, né? E tem tudo aí, as estratégias que o Warren Buffett vai fazer. Então, não tem como dar errado no meu entender aí, no longo prazo. Ela tá com 0,30 aqui tá estável, né, no último ano. E é uma ação, né? Não é um ETF, é uma holding que eu confio muito. E aí, outra forma que eu me expus também a crescimento, né? E aí, falando de duas ações de crescimento que eu resolvi me envolver diretamente, mas com cautela, né? Foi a TSM, que é Taiwan Semiconductor. Semicondutores eu acredito demais aí no longo prazo. E comprei bastante aqui nesse fundos aqui, que até deu uma alta aqui, se a gente for ver. É um ETF, uma ação muito interessante aí, né, no longo prazo. Tem muito ruído atrapalhando ela na questão aí Taiwan contra a China, né? E a Microsoft, que está no meu radar, de vez em quando eu compro bem pouquinho, já estou bem mais cauteloso com ela, né? Mas tá no meu radar aí a Microsoft, mas o foco mesmo em crescimento é Berkshire e Taiwan Semiconductor. Mas volto a frisar que as minhas maiores compras acabaram saindo aqui no SCHD. Aqui foi o meu foco, seguido da Berkshire. Então aqui está as minhas compras, eu transcrevi aqui em dólar, tá? E passei para real o total, que foi 1.450 na cotação de hoje, mas eu transferi esse dólar até a cotação menor que está hoje, tá? Então a gente vê aqui as minhas compras, foi exatamente os ETFs e as ações que eu comentei lá, exceção aqui que eu adicionei também Lithium, né? Que ETFs aqui que tem ações que tem vínculo aí à questão do lítio, ou seja, baterias também, né? Então é um ETF que deu uma quedinha agora, eu acho bastante promissor também, mas sempre com um pouco de cautela. E aqui no Brasil não muda muito também, a minha estratégia é a cautela, mas sempre comprando, né? Aqui inclusive comprando mais ainda, né? Recentemente eu vendi a BB Seguridade, é uma raridade a vender ação, mas eu vendi para estar aportando em ações que teriam um upside maior, inclusive a volta a aportar no Banco do Brasil, porém ainda vou aguardar um pouco mais. A gente está vendo que o cenário é um pouco instável, a gente vê os bancos volta e meia caindo, comprei um pouquinho inclusive hoje, mas sempre na calma. O meu foco continua sendo utilidade pública, principalmente transmissão de energia. Então, Transmissão Paulista está excelente esses valores. Fico de olho também na Lupar, na Taesa. Um pouquinho aqui abaixo das transmissão, nós temos aqui a própria ENGIE, né, de geração e outras fontes aí também. Energias do Brasil também, distribuição de energia, tem geração também de olho aqui. Também a CPFL Energia, né, correndo um pouco mais por fora. Nós temos a Copel também que eu mantenho de olho e a SB3, mas com a SB3 um pouquinho mais de exigência aí, né? Eu gostaria a preços um pouco menores. E também a Sanepar sempre aí de olho aí na casa dos 17, tá excelente. E aí eu vou aportando sim na Cosan, sempre aqui na casa dos R$15, na verdade abaixo de 15,40 eu gosto, né? E ela tá hoje a 14,73, e era um dia de encher o carrinho, mas eu vou ainda seguindo a métrica de ir comprando devagar, vendendo puts, eventualmente put dá uma possibilidade maior aí de fazer a rolagem também, caso dê aí uma queda maior. Então, é essa estratégia que eu vou seguindo. Então, resumindo, eu uso muito mais a macroeconomia para me guiar na
direção de onde eu vou estar aportando e também na quantidade e quando, né? Do que propriamente ficar com medo de comprar as ações, de vender muito menos, né? Então eu vou direcionando os meus aportes baseado no que eu vejo aqui de risco ou oportunidade. Então, como estamos num cenário ainda um pouquinho perigoso, eu vou ser mais cauteloso, focando nas ações de energia, como eu falei, por exemplo, aqui no Brasil, mas não deixando de aproveitar oportunidades muito baratas, como a Cosan, porém muitas vezes aqui via puts. Puts a gente pode fazer rolagem, que é esticar aqui a compra, tem uma série de formas também para a gente atuar aí com puts. E no caso aqui de ações smalls, eu ainda estou um pouquinho cauteloso, mas tem bastante ações aqui que a gente vê na bolsa que está muito barata, né? Então, basicamente, é isso que eu faço. Eu observo o que está acontecendo no Brasil e no exterior e vou aí ajustando os meus aportes. Comenta aí se você está comprando ou não, que ações. Um abraço, até o próximo, valeu!